Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma. Estamos iniciando aqui a leitura do livro A Glória Moral do Senhor Jesus Cristo. A partir deste ponto aqui, vou seguir até a orientação do irmão Werner. Vamos ler um parágrafo antes, né, irmãos, para poder ter melhor entendimento. Quem tiver na outra conta aí, por favor, pode estar recebendo os irmãos. Deve ser o Wesley, né? Ok, vamos lá. Uma grande combinação de glórias morais semelhantes no ministério do Senhor pode ser traçada, bem como em seu caráter. E no ministério podemos olhar para ele em relação a Deus, a Satanás e ao homem. Quanto a Deus, o Senhor Jesus, em sua própria pessoa e maneiras, sempre representou o homem para Deus, como Deus gostaria que o homem tivesse feito. Ele estava devolvendo a natureza humana como um sacrifício de descanso ou de cheiro suave, como incenso puro e perfumado, como molho de primícias imaculadas do solo humano. Ele restaurou a Deus sua complacência no homem, que o pecado, o Adão havia tirado dele. O arrependimento de Deus por ter feito o homem, Gênesis 6:6, foi trocado novamente pelo deleite e glória no homem. E esta oferta foi feita a Deus em meio a todas as contradições, todas as circunstâncias contrárias, tristezas, fadigas, necessidades e decepções de quebrar o coração. Vou repetir. E esta oferta foi feita a Deus em meio a todas as contradições, todas as circunstâncias contrárias, tristezas, fadigas, necessidades e decepções de quebrar o coração. Que maravilhoso altar! Que maravilhosa oferta! Foi um sacrifício infinitamente mais rico do que uma eternidade da inocência de Adão teria podido oferecer. E assim como ele representava o homem para Deus, ele também representava Deus para o homem. Por causa da apostasia de Adão, irmãos, eu vou ter que voltar para o Meet para poder permitir que o irmão entre. Peço desculpa. Pedir ao irmão aí que está na outra conta, se puder fazer isso, eu agradeço. Vamos lá. Por causa da apostasia de Adão, Deus foi deixado sem uma imagem aqui, mas agora ele obtém uma imagem mais completa e brilhante de si mesmo do que Adão jamais poderia ter apresentado. Jesus estava permitindo que, não uma criação bela, mas um mundo arruinado e sem valor,
saber o que Deus era, representando-o em graça e dizendo: quem me vê, a mim vê o Pai. Ele declarou Deus. Tudo que é de Deus, tudo que pode ser conhecido da luz, a qual nenhum homem pode se aproximar, agora passou diante de nós em Jesus. E novamente, no ministério de Cristo, visto em relação a Deus, o encontramos sempre atento aos direitos de Deus, sempre fiel à verdade e aos princípios de Deus, assim como nas ações diárias e incansáveis de aliviar as necessidades do homem. Que a tristeza humana se dirija a ele com apelo que for. Ele nunca sacrificou ou abriu mão de algo que fosse de Deus em favor desse apelo. Irmãos, vou ter que voltar lá no Meet para poder permitir que o irmão acesse. Eu já estou recebendo, Ah, irmão. era a irmã que estava na outra conta? Não, não. Aí você falou, eu saí e entrei na conta agora. Ah, obrigado, irmã. Tem alguém na conta e não se identificou, mas tranquilo. Antes de a irmã falar. Vou estar repetindo aqui, então. E, novamente, no ministério de Cristo, visto em relação a Deus, o encontramos sempre atento aos direitos de Deus, sempre fiel à verdade e aos princípios de Deus, assim como como nas ações diárias e incansáveis de aliviar as necessidades do homem. Que a tristeza humana se dirija a ele com apelo que for. Ele nunca sacrificou ou abriu mão de algo que fosse de Deus em favor desse apelo. Glória a Deus nas maiores alturas. Foi ouvido sobre ele em seu nascimento. Também e na terra, bom prazer no homem. Versão de John Nelson Darby. E de acordo com isso, a glória de Deus, durante todo o seu ministério, foi tão zelosamente consultada, assim como a necessidade e a bênção do pecador foram diligentemente atendidas. O eco daquelas vozes, glória a Deus e paz na terra, foi como posso expressar, ouvido em todas as ocasiões. O caso da mulher sírio-fenícia, já observado, é um exemplo vivido disso, até que ela assumisse seu lugar em relação aos propósitos e dispensações de Deus. Ele nada poderia fazer por ela, mas então tudo. Perdão, o caso da. Vou estar repetindo aqui. O caso da mulher Ciro-Fenícia, já observado, é um exemplo vivido disso, até que ela assumisse em seu lugar em relação aos propósitos e dispensações de Deus. Ele nada poderia fazer por ela, mas então tudo, certamente, estas são glórias no ministério do Senhor Jesus, nas relações desse ministério com Deus. Então, quanto a Satanás, em primeiro lugar, e oportuna e apropriadamente, o Senhor o enfrenta como um tentador. Satanás procurou no deserto impregná-lo com aquelas corrupções morais que ele conseguiu
implantar em Adão e na natureza humana. Esta vitória sobre o tentador foi a necessária introdução justa a todas as suas obras e ações que lhe diziam respeito. Foi, portanto, o Espírito que o conduziu a esta ação. Como lemos, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes que o Filho de Deus pudesse sair e saquear a casa do homem forte, ele deveria amarrá-lo. Mateus 12, 29. Antes que pudesse condenar as obras das trevas, ele deveria mostrar que não tinha comunhão com elas. Efésios 5, 11. Ele deveria resistir ao inimigo e mantê-lo afastado de si mesmo, antes que pudesse entrar em seu reino para destruir suas obras. Jesus assim silenciou Satanás. Ele o amarrou. Satanás teve que retirar-se como um tentador completamente derrotado. Ele não conseguia colocar nada dele nele, mas ele descobriu que tudo que existia era de Deus. Cristo manteve fora tudo o que Adão, sobre igual tentação, havia deixado entrar, e tendo assim mantido a coisa limpa. Ele pode, sobre um título moral perfeito, reprovar o impuro. Pele por pele. O acusador pode ter que dizer de outra pessoa e palavras semelhantes que acusam e desafiam a natureza corrompida comum. Mas ele não tinha nada a fazer como acusador de Jesus diante do trono de Deus. Ele foi silenciado. Assim começa seu relacionamento com Satanás. Diante disso, ele entra em sua casa e saqueia seus bens. Este mundo é essa casa, e ali o Senhor, em seu ministério, é visto extinguindo diversas e profundas expressões da força do inimigo. Todo surdo ou cego curado, todo leproso limpo, era assim toda obra reparadora de qualquer tipo sob sua mão. Foi uma pilhagem dos bens do homem forte em sua própria casa. Já o tendo amarrado, ele agora saqueia seus bens. Por fim, ele cede a ele como aquele que tinha o poder da morte. O Calvário foi a hora do poder das trevas. Todos os recursos de Satanás foram trazidos para lá e toda a sua sutileza aplicada. Mas ele foi derrubado. Seu cativo foi seu conquistador. Pela morte, ele destruiu aquele que tinha o poder dela. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A cabeça da serpente foi ferida. Como outro diz, que a morte, e não o homem, ficou sem forças. Só lembrando, irmãos, que os irmãos que estão em comunhão, se tiver um pensamento, né, podem me interromper. Assim, Jesus, o Filho de Deus, foi o esmagador de Satanás, como antes havia sido seu amarrador e seu saqueador. Mas a outra glória moral que brilha no ministério de Cristo, no contato que ele tem com Satanás, quero dizer isto: ele nunca permite que ele dê testemunho de si.
o testemunho pode ser verdadeiro e, como dizemos, palavras lisonjeiras, boas e belas, como: bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus não permitiu que ele falasse, pois seu ministério era tão puro quanto gracioso. Ele não seria ajudado em seu ministério por aquele a quem ele veio destruir. Ele não poderia ter comunhão com as trevas em seu serviço, assim como em sua natureza. Ele não agiria por conveniência. Portanto, repreendê-lo e silenciá-lo foi a resposta que obteve ao seu testemunho. Aqui existe a nota. E como já está aqui no finalzinho, vamos estar lendo depois, então. Então, quanto ao homem, as glórias morais que se manifestam no ministério do Senhor Jesus são realmente brilhantes e excelentes. Aqui tem a nota do autor que diz: no que diz respeito ao ministério do Senhor no Evangelho, em relação a Satanás, ele é simplesmente, como vimos agora, seu amarrador, seu saqueador, seu esmagador. No Apocalipse, nós o seguimos em outras relações com o mesmo adversário. Ali o vemos lançá-lo do céu. Depois, no devido tempo, lançou-o num abismo. E depois lançou-o no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 12:20. Assim seguimos sua conquista sobre ele desde o deserto da tentação até o lago de fogo. Aí o irmão, com essa nota, ele explica todo esse parágrafo. Mas me chamou assim a atenção, irmãos, que essa passagem aqui, esse texto aqui, né? Ele não agiria por conveniência, portanto, repreendê-lo e silenciá-lo foi a resposta que obteve a seu testemunho. Quando fala da questão da associação, né? O Senhor foi perfeito e não teve nenhuma comunhão com as trevas. E não permitiu que saísse um testemunho da parte do inimigo de Satanás. Vamos dar continuidade. Ele estava constantemente aliviando e servindo o homem toda a variedade de sua miséria. Mas ele certamente o estava expondo, mostrando que ele tinha uma natureza totalmente afastada de Deus, em revolta e apostasia. Mas além, ele o estava exercitando. Isto deve ser muito considerado, embora talvez não seja tão comumente notado. Em seus ensinamentos, ele exercitava as pessoas em qualquer relação que elas mantivessem consigo mesmo, discípulos ou a multidão, ou aqueles que lhe trouxeram suas aflições, ou aqueles que eram amigos, como posso chamá-los? Ou aqueles que, como inimigos, o resistiram. Ele continuamente exercitava o coração ou a consciência dos discípulos, enquanto caminhava com eles e os ensinava. Isto é tão comum que não precisava ser repetido. Ele trataria da mesma forma a multidão que o seguia. Ouçam e entendam. Ele lhes dizia, exercitando assim suas próprias mentes, enquanto
ele os ensinava. Aqui é o caráter do Senhor de mestre. Para alguns que lhe traziam suas aflições, ele dizia: crede vós que eu possa fazer isto? Ou palavras semelhantes. A mulher Ciro-Fenícia é uma testemunha eminente para nós de como ele exerceu esse grupo de pessoas. Dirigindo-se ao gentil Simão, em Lucas 7, depois de lhe contar a história do homem que tinha dois devedores, dize, pois, diz ele, qual deles o amará mais? Da mesma forma, ele constantemente exercitava os fariseus, seus opositores incansáveis. E há uma grande voz nisso, um grande testemunho do que ele é. Isso nos diz que ele não estava realizando um julgamento sumário sobre eles, mas de bom agrado queria levá-los ao arrependimento. E assim, ao chamar os discípulos ao exercício, ele nos diz que aprendemos suas lições apenas da maneira devida, na medida em que somos atraídos em sua atividade de entendimento, coração ou consciência sobre elas. Esta maneira de exercitar aqueles que ele liderava ou ensinava é certamente outra das glórias morais que marcaram o seu ministério. Mas, além disso, em seu ministério para com o homem, nós o vemos frequentemente como um reprovador, necessariamente assim, no meio de algo como a família humana, mas sua maneira de reprovar brilha com uma excelência que bem podemos admirar. Quando repreendeu os seus, quando repreendeu os fariseus, a quem o mundanismo colocou em oposição a ele, ele usou palavras muito solenes. Quem não é comigo é contra mim. Mas enquanto ele se refere àqueles que o reconhecem e o amavam, mas que precisavam de mais força de fé ou medida de luz para estarem em plena companhia dele. Ele ajusta em outros termos. Quem não é contra nós é por nós. Vemos a ele novamente nesse caráter em Mateus 20. No caso dos 10 e dos dois irmãos, como ele modera sua repreensão por causa do bem e do direito que havia naqueles a quem ele teve que repreender. Perdão, irmão, vou ler novamente. Vemos a ele novamente nesse caráter em Mateus 20, no caso dos 10 e dos dois irmãos, como ele modera a sua repreensão por causa do bem e do direito que havia naqueles a quem ele teve que repreender, e nisso ele toma um lugar à parte de seus discípulos irados, que não teriam poupado os dois irmãos em qualquer medida. Ele pacientemente se assenta sobre todo o material e separa o precioso do vil que estava nele. Os irmãos que estão em comunhão, se tiver algum pensamento, pode interromper, tá? Assim,
Ele é ouvido novamente como um reprovador no caso de João, proibindo qualquer um de expulsar demônios em seu nome, se não andasse com eles. Mas naquele momento, o espírito de João estava sob correção. À luz das palavras anteriores do Senhor, ele descobriu o erro que havia cometido e se refere a esse erro, embora o próprio Senhor não tivesse de forma alguma aludido a ele. Mas sendo assim, João tendo uma percepção do seu erro e simplesmente deixando-o revelar-se, o Senhor trata com isso com a maior gentileza. Veja Lucas 9, do 46 ao 50. Só vou marcar aqui para a gente dar uma lida lá em Lucas 9, 46 ao 50. Vou ler aqui do 43 para a gente ter mais entendimento melhor. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberto, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Isso se E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. O mesmo acontece com João Batista. O Senhor o repreende com acentuada consideração. Ele estava na prisão então. Que fato isso deve ter sido apreciado pelo Senhor naquele momento. Mas ele seria repreendido por ter enviado uma mensagem ao Senhor que o reprovava. Mas a delicadeza da repreensão é dela. Ele retorna uma mensagem a João que ninguém, exceto o próprio João, poderia avaliar. Bem-aventurado é aquele que se escandalizar em mim. Mesmo os discípulos de João, que levaram a mensagem entre ele e o Senhor, não poderiam ter entendido isto. Jesus exporia João a si mesmo, mas não a seus discípulos, nem ao mundo. Além disso, sua repreensão aos dois de Emaús
e a de Tomé após a ressurreição, cada um tem sua própria excelência. Pedro, tanto em Mateus 16 como em 17, tem que enfrentar a repreensão, mas a repreensão é ministrada de maneira muito diferente em cada ocasião. Mas toda essa variedade está repleta de beleza moral. E podemos dizer com certeza que, quer seu estilo seja decisivo ou gentil, afiado ou atencioso, quer a repreensão em seus lábios seja tão reduzida a ponto de quase não ser uma repreensão, ou tão intensificada que quase se torna a linguagem de repulsa e da renúncia. Ainda assim, quanto a ocasião é ponderada, toda essa variedade será considerada como sendo apenas várias perfeições. Todas essas suas expressões eram pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, pendurados ou não em ouvido atento. Provérbios 25:12. Tira-me o justo, será isto uma beniguidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará. Salmo 141, 5. Certamente, o Senhor deu aos seus discípulos a oportunidade de provar isto. Tenho agora traçado algumas das características de Cristo. Ele representou o homem para Deus, o homem como ele deveria ser, e Deus descansou nele. Esta perfeição moral do homem, Cristo Jesus, e a aceitação dele por Deus foi significativa pela oferta de manjares, aquele bolo de flor de farinha que era assado no forno, na panela ou na frigideira, com seu óleo e seu incenso. Levítico 2. Se os irmãos lembrarem do estudo de Levítico, podemos até ter um entendimento, né? Nós estamos fazendo, se eu não tiver errado, segunda-feira, né? Quando o Senhor Jesus esteve aqui e assim se manifestou como homem a Deus, o deleite de Deus nele estava sempre se expressando. Ele cresceu diante dele na natureza humana e na exibição de todas as virtudes humanas. E ele não precisava de nada em nenhum momento para recomendá-lo, a não ser ele próprio, assim como era. Em sua pessoa e em seus caminhos, o homem foi moralmente glorificado, de modo que, quando chegasse o fim ou a perfeição de sua carreira, ele pudesse ir direto para Deus, assim como o molho das primícias de antigamente era levado direta e imediatamente, assim como estava, diretamente do campo, sem precisar de nenhum processo para se preparar para a presença e aceitação de Deus. Levítico 23:10. O título de Jesus, a glória era moral. Ele tinha o direito moral de ser glorificado. Seu título estava nele mesmo. João 13, 31 e 32 ao 32. A exposição bendita disso em sua devida conexão. Agora é glorificado o Filho do Homem, diz o Senhor, assim que Judas saiu da mesa, pois essa ação de Judas foi o prenúncio inegável de o Senhor ser levado pelos judeus,
E esse foi o firme anúncio de ele ser morto pelos gentios. E sendo a cruz a completude e perfeição da plena forma da glória moral nele, foi neste momento que ele pronunciou estas palavras: agora o Filho do Homem é glorificado. Depois acrescenta: e Deus é glorificado nele. Deus foi tão perfeitamente glorificado então quanto o Filho do Homem foi, embora a glória fosse outra. O Filho do Homem foi então glorificado ao completar aquela forma plena de beleza moral que esteve brilhando dele durante toda a sua vida. Nada disso deveria então faltar, assim como nada, desde o início até aquela hora tardia, jamais se misturou a ela que fosse indigno dela. A hora estava próxima quando deveria brilhar o último raio que lhe daria o seu brilho total. Mas Deus também foi glorificado, porque tudo o que era dele foi mantido ou exibido. Seus direitos foram mantidos, sua bondade demonstrada. Misericórdia e verdade, justiça e paz eram iguais e igualmente satisfeitas ou gratificadas. A verdade, a santidade, o amor, a majestade de Deus e tudo mais foi magnificado de uma forma e ilustrado com uma luz que ultrapassa tudo o que jamais poderia ter sido conhecido deles em outro lugar. A cruz, como alguém falou, é a maravilhosa moral do universo. Mas então, novamente, o Senhor acrescenta: se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Este é o reconhecimento do seu próprio título, a glória pessoal. Ele já havia aperfeiçoado a forma plena da glória moral durante a vida e na morte. Ele também tinha vindicado a glória de Deus, como temos visto. Portanto, era apenas uma coisa justa que ele agora entrasse em sua própria glória pessoal. E isso ele fez quando assumiu seu lugar no céu, à direita da majestade ali, em companhia do próprio Deus. E tudo isso de uma vez, ou imediatamente. A obra de Deus como Criador foi rapidamente maculada nas mãos do homem. O homem havia se arruinado, de modo que está escrito: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Gênesis 6. Uma terrível mudança na mente divina, desde o dia em que Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1. Mas no Senhor Jesus, a complacência divina no homem foi restaurada. Isso, isso foi abençoado. E o mais aceitável, como podemos dizer, do arrependimento anterior, foi mais do que o primeiro regozijo. Foi uma recuperação após perdas e decepções. E isso também de uma forma que excedia a primeira. E como foi o primeiro homem, por causa do seu pecado, foi colocado fora da criação, como posso dizer.
este segundo homem, sendo como ele também era o Senhor do céu. Ao glorificar a Deus, foi assentado como a cabeça da criação, como à direita da majestade nas alturas. Jesus está no céu como homem glorificado, porque aqui na terra Deus foi glorificado nele como aquele obediente na vida e na morte. Ele está lá, de fato, em outros caracteres. Certamente sabemos disso. Ele está lá como um conquistador, como um expectante, como um sumo sacerdote no tabernáculo que Deus ergueu, como nosso precursor e como o purificador de nossos pecados. Mas ele também está lá, nos mais altos céus, glorificado, porque nele Deus foi glorificado aqui na terra. A vida e a glória eram dele por direito pessoal e por título moral. Um se deleita em se demorar em tal verdade e repeti-la continuamente. Ele nunca perdeu o jardim do Éden, na verdade. Ele caminhou fora dele todos os seus dias, ou entre os espinhos e cardos, as tristezas e as privações de um mundo em ruínas. Mas isso ele fez em graça. Ele assumiu tal condição sobre si, mas ele não foi exposto a isso. Ele não estava como Adão e como todos nós, de um lado dos querubins e da espada flamejante, estando do outro lado a árvore da vida e o jardim do Éden. Em sua história, em vez de anjos mantê-lo para além da entrada, quando ele havia passado pela tentação, eles vieram e ministraram a ele, pois ele ficou firme onde Adão falhou e caiu. Portanto, o homem como ele era, verdadeiramente e simplesmente homem. Ele era esse homem distinto. Deus foi glorificado nele, pois em tudo o mais ele havia sido desonrado e desapontado. No certo sentido, esta perfeição do Filho do Homem, esta perfeição moral, é tudo para nós. Ele concede seu cheiro ao sangue que expia nossos pecados. Foi como a nuvem de incenso que estava na presença de Deus, junto com o sangue, no dia da expiação. Levítico 16. Mas, noutro sentido, esta perfeição é demais para nós, é elevada, não podemos alcançá-la. Ela supera o sentido moral, na medida em que olhamos para ela na lembrança do que nós mesmos somos, ao mesmo tempo em que nos enche de admiração, na medida que olhamos para ela como nos dizendo o que ele é, a glória judicial pessoal, quando manifestada antigamente, era avassaladora. Os mais favorecidos dos filhos dos homens não podiam parar diante dela, como Isaías, Ezequiel e Daniel, e Pedro e João experimentaram o mesmo. E esta glória moral, da mesma forma, nos expondo, é avassaladora. A fé, porém, sente-se em casa na presença dessa glória.
O Deus deste mundo cega a mente para a apreensão e gozo disso, mas a fé lhe dá as boas novas. Essas são as histórias dela aqui entre os homens. Na presença dela, fariseus e saduceus pediam juntos um sinal do céu. A mãe, por vaidade, erra a respeito dela, e os irmãos do Senhor erram por mundanismo. João 2,7. Os próprios discípulos estão sob constante repreensão por parte dela. O azeite batido para esta luz era puro demais para qualquer um, mas estava sempre queimando no santuário ou diante do Senhor. A própria, perdão, vou estar aqui repetindo. O azeite batido para esta luz era puro demais para qualquer um, mas estava sempre queimando no santuário ou diante do Senhor. A sinagoga de Nazaré nos permite aprender de maneira impressionante o desespero do homem quanto a ela. Eles reconheceram as palavras graciosas que saíam dos lábios do Senhor. Eles disseram o poder delas, mas rapidamente uma forte corrente de corrupção da natureza se instalou e resistiu a este movimento nos seus corações e a venceu. O testemunho humilhado e abnegado de Deus, no entanto, era um Cristo mundano, orgulhoso e revoltado. Foi descoberto, e isto não serviria para eles. Deixe o filho de José falar como quiser, palavras boas e palavras confortáveis. Ele não, ele não será aceito. Ele é o filho de carpinteiro. Lucas 4. É maravilhoso, maravilhoso testemunho da profunda corrupção incrustada. O homem tem as suas amabilidades, os seus gostos, as suas virtudes, as suas sensibilidades, como nos pôde dizer esta cena de Nazaré em Lucas 4. As graciosas palavras de Jesus suscitaram por um momento uma corrente de bons sentimentos. Mas o que foi tudo isso e onde estava tudo quanto Deus os testou? Ah, amados, ainda podemos dizer, apesar disso, nossa amabilidade e responsabilidade, nossos gostos e emoções, que em nós, isto é, em nossa carne, não habita bem algum. Mas novamente eu digo, a fé está em casa com Jesus. Podemos, pergunto, eu tratar tal pessoa com medo ou suspeita? Vou ler de novo. Mas novamente eu digo, a fé está em casa com Jesus. Podemos, pergunto eu, tratar tal pessoa com medo ou suspeita? Podemos duvidar dele? Poderíamos ter escolhido um lugar distante dele que estava assentado junto ao poço com a mulher de Sicar? Ele mesmo ocupou esse lugar. Certamente, amado, devemos buscar intimidade com ele. Os discípulos que o acompanharam tiveram que aprender continuamente suas lições. Os discípulos que o acompanharam, perdão, estou repetindo aqui. Sabemos algo sobre isso.
Eles tiveram que descobri-lo novamente, em vez de apreciá-lo como já descoberto. No capítulo 14 de Mateus, eles tiveram que clamar: És verdadeiramente o Filho de Deus. Isso foi descobri-lo novamente. Se a fé deles fosse simples, eles teriam dormido no barco com ele. Que cena foi aquela, para a vergonha deles e para a sua glória? Eles falaram de forma insultuosa ou reprovadora ao Senhor, como se ele fosse indiferente ao perigo deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele acordou ao som da voz deles e imediatamente os colocou em segurança. Mas eles, mas então ele os repreende, não pela injustiça que suas duras palavras lhe causaram, mas pela falta de fé deles. Quão perfeito foi isso? Quão perfeito, certamente, era tudo, e cada uma delas em sua geração. As virtudes humanas, os frutos da unção que estava sobre ele e suas glórias divinas. As naturezas da única pessoa não se confundem, mas a refulgência da divina é restringida, a simplicidade da humana é elevada. Não há nem nada assim, não poderia haver nada assim em toda a criação. E ainda assim, o humano era humano e o divino era divino. Jesus dormiu no barco, ele era homem. Jesus acalmou os ventos e as ondas, ele era Deus. Esta glória moral deve brilhar, outras glórias devem dar lugar até que isso seja feito. Os gregos que vieram adorar em Jerusalém durante a festa perguntaram por Jesus, desejando o vê-lo. Isso tinha o cheiro do reino ou da glória real do Messias. Foi um exemplo daquele dia, quando as nações subiram à cidade dos judeus para celebrar o dia santo. E quando, como rei em Sião, ele for Senhor de tudo e Deus de toda a terra. Mas havia um segredo mais profundo do que este. É necessário uma percepção mais justa do caminho de Deus do que simplesmente estar esperando um reino. Os fariseus precisavam disso, quando em Lucas 17 perguntaram ao Senhor quando o reino deveria aparecer. Ele deve que falar-lhes de outro reino que diz que eles não aprenderam, um reino interior, um reino presente, no qual era necessário entrar e conhecer antes que o glorioso reino manifestado pudesse aparecer. Os discípulos precisavam disso em Atos 1, quando perguntaram ao Senhor se naquele momento ele restauraria o reino a Israel. Ele teve que contar-lhes também outra coisa, antes que a restauração pudesse ocorrer, que eles deveriam ser dotados pelo Espírito para testemunho dele em todo o mundo.
Então, aqui em João 12, o Senhor nos deixa saber que a glória moral deve preceder o reino. Ele certamente brilhará na glória do trono em breve. E os gentios então virão a Sião e verão o rei em sua beleza. Mas antes que isso aconteça, a glória moral deve ser exibida em toda a sua plenitude e imaculabilidade. E este foi o seu pensamento agora, quando os gentios perguntaram por ele. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Esta foi a sua glória moral, como dissemos antes, em João 13, do 31 ao 32. Ele brilhava em todos os seus caminhos, desde o seu nascimento até, até então, sua morte seria a completude disso. E, portanto, chegou a hora em que deveria brilhar o último raio que iria formá-la e dar-lhe perfeição. O Senhor, portanto, fornece ou introduz nessa ocasião, como fez, como vimos em Lucas 17, em Atos 1, a verdade adicional, que precisa de uma percepção mais rica e justa dos caminhos de Deus para ser aprendida. A glória moral deve ser plenamente manifestada antes que o Messias possa mostrar-se em glória real até os confins da terra. Ela é, no entanto, dele e apenas dele. Quão infinitamente distante do coração de alguém está qualquer outro pensamento. Vou ler de novo aqui. Ela é, no entanto, dele e apenas dele. Quão infinitamente distante do coração de alguém está qualquer outro pensamento. Quando os céus se abriram, em Atos 10, o lençol foi visto descendo antes que Pedro fosse ordenado a ter comunhão com ele, ou antes que ele subisse e se pudesse, ou se escondesse novamente no alto. Seu conteúdo tinha que ser purificado ou santificado. Mas quando o céu foi aberto, em Mateus 3, Jesus na terra não precisou ser elevado para ser aprovado ali. Mas vozes e visões do alto celeram-no e atestaram-no no tal como ele era. Este é o meu filho amado, em que me comprazo. E quando os céus se abriram novamente, como em Mateus 27, ou seja, quando o véu do templo se rasgou em dois, tudo estava consumado. Nada mais era necessário. A obra de Jesus foi selada e atestada tal como foi então. Um céu aberto no início brilhou na plena aceitação da sua pessoa. Um céu aberto no final brilhou em plena aceitação de sua obra. E deixe-me encerrar dizendo que é abençoado e feliz, bem como parte de nossa adoração, notar as características do caminho e ministério do Senhor aqui na terra, como tendo procurado fazer neste artigo. Por tudo o que ele fez e disse, todo o seu serviço, seja na substância ou no estilo, é um testemunho do que ele era. E ele é o testemunho para nós do que Deus é. E assim chegamos a Deus, o bendito, por meio dos caminhos do Senhor Jesus, nas páginas dos evangelistas.
Cada passo nesse caminho se torna importante para nós. Tudo o que ele fez e disse foi uma expressão real e verdadeira de si mesmo, assim como ele próprio era expressão real e verdadeira de Deus. E se pudermos entender o caráter do seu ministério, ou ler a glória moral associada a cada momento e cada detalhe da sua caminhada e serviço aqui na terra. E assim aprendemos o que ele é, e assim aprendemos o que Deus é. Alcançaremos Deus no conhecimento certo e claro dele, por meio dos caminhos e atividades cotidianas da vida deste divino Filho do Homem. Assim, irmãos, primeiramente, se tiver algum irmão que queira trazer algum pensamento ou, ou alguma parte que precisa ser lido novamente, pode estar falando, tá, irmãos? Eu estava aqui, essa, essas três partes nós finalizamos hoje, né? A glória moral do Senhor Jesus. Que assim a gente possa, o autor, né? Ele fala que a gente podemos tirar, né, do, dos evangelhos, né? Que assim tem um evangelho que vai retratar o Senhor como rei, o Senhor como servo, o Senhor como Deus. E se eu não estiver errado, tem outro caráter também de Deus em um dos evangelhos, que eu não citei aqui, mas se algum irmão tiver em mente aí, pode abrir e falar. E assim, irmãos, finalizamos esse, esse livro, né? Graças ao Senhor, né? Vou estar aqui, voltando aqui para o Meet, tá tirando a gravação. Lembrando que se algum irmão também tiver em mente algum livro, ou até mesmo alguma carta na Bíblia, né? Para a gente estar estudando na próxima quinta, fica à vontade também. As irmãs também podem estar sugerindo, tá? Algum livro. O irmão George pode estar agradecendo. O irmão George não está. Irmão Renan, você pode agradecer? Vou estar tirando a gravação, então, irmãos.